Olá, meus amores, tudo bem? Quarto ano. Então, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é o vídeo C de Geografia. Então, corre rapidinho, pega a apostila e já coloque na página 12, ok? Então, hoje em Geografia nós vamos ver os rios e as paisagens brasileiras. Vamos começar? A sobrevivência e o desenvolvimento de muitas civilizações estão associados à existência dos rios. Então aí, a importância dos rios, né? Claro, estudamos que a importância para os seres humanos sempre foi a luz do sol, seguido dos alimentos. Mas hoje também vamos ver os rios. Por quê? Água. Água, gente, elemento essencial na vida do ser humano. E os rios não é somente uma porção de água que segue um curso. Eles também são fontes de muitas outras coisas que vamos ver no decorrer dos slides. Além de ser fonte de abastecimento de água e produção de energia, os rios nos permitem pescar, que é uma experiência maravilhosa. Eu particularmente gosto, aprendi a gostar muito com meu pai, que é pescador, também nas horas vagas. A navegar também como uma forma de lazer. Quem já teve a oportunidade de pegar um barco, um navio, uma traineira, enfim, é uma experiência muito bacana. E essa navegação aqui também não é só para o lazer, trazer produtos de outros países também é muito comum vir através de embarcações. Então, os rios, mares, enfim, tem essa função também de trazer produtos, levar produtos. A navegação também é importante nesse sentido. E brincar, claro, a melhor parte, né? Brincar. Quem também já teve essa experiência de estar na beira de um rio, mergulhar nas águas num dia quente, jogar água pro alto, uma delícia. Brincar. Mas antes de servir ao ser humano, eles são elementos naturais, com forma estrutúrica, estrutura e dinâmicas próprias. Isso quer dizer que eles são diferentes entre si, cada um com a sua estrutura, seu tamanho, com seu percurso, né? Que quando fala de dinâmicas próprias, fala de percurso, o andar desse rio, como ele se comporta, se ele tem muito volume de água, se ele tem pouco volume de água. Então, cada rio com a sua característica, ok? O esquema a seguir apresenta e explica os elementos que compõem um rio. Então, é exatamente a imagem que vocês têm aí na apostila de vocês, ó. A tia colocou aqui bem grande. E a primeira delas, ó, a nascente ou cabeceira, também é conhecida como olho d'água. É o local onde surgem os rios, os quais nascem de pequenos filetes de água de chuva. Então, ó, notem na imagem uma área de planície, que é uma área mais plana, e aqui mais alta, ó, a área de planalto. Então, a nascente, geralmente, ó, ela se encontra nas áreas mais altas. Eles começam a nascer aqui, ó, de pequenos filetes de água da chuva, ó. Eles começam a nascer, ó, e percebam que eles, ó, começam no alto e vêm, ó, descendo para a planície. Curso ou leito é o caminho que um rio percorre da nascente até a foz. Então, o caminho que ele faz daqui, ó, da nascente, do local alto, para a foz, que se encontra aqui na planície, todo esse percurso é o curso ou leito do rio. Afluentes ou tributários são rios menores que desaguam no rio principal. Então, aqui, ó, os afluentes e tributários geralmente também estão na parte mais baixa. Então, esses afluentes também vão encontrar com o rio principal.
ok? A margem, tá vendo aqui a margem? Geralmente é a mais usada, né, pelos seres humanos, pelos animais para beber água, porque o acesso à margem é mais fácil, é mais corriqueiro. Então é a superfície terrestre que fica de um lado e do outro no curso do rio. Ó. Você vê que ela tem um lado e o outro lado. E essa grande parte aqui, ó, é a foz. É o local em que um rio deságua em outro rio. Lago, mar ou oceano. Então a foz, ela pode encontrar um outro rio, o lago, o mar ou o oceano. Anote aqui a entrada da foz, ó. Ela é bem larga e tem esse encontro de águas aqui enorme, né? Então aí tá igualzinho na apostila de vocês. As águas de um rio traçam seu percurso de acordo com a forma do relevo. Então, de acordo com o relevo, como ele se apresenta, esse rio, ele respeita essas formas, né? A não ser quando acontece uma catástrofe, que aí vai destruindo tudo de uma vez só. Mas, no geral, a natureza, ela respeita o relevo, a vegetação de um lugar. O clima e a vegetação também interferem no curso desse rio. Ao longo do caminho, mudam de velocidade e quantidade. Então, os rios são diferentes, já falamos sobre isso. Eles também são diferentes em volume de água. Alguns rios têm um grande volume de água, uma força maior. Outros são mais lentos, com um volume pequeno. A largura e a profundidade do rio também mudam nos percursos, pois em alguns trechos ele é mais largo, em outros mais estreito, rasos ou profundo. Então, mais uma vez, cada rio com a sua particularidade. Alguns rios são muito fundos, largos, com um volume grande de água. Outros são rasinhos, né? A gente pode até atravessar a pé. No máximo chegam até os joelhos ou até, enfim, pescoço. São mais rasos ou mais profundos, dependendo do relevo do local em que ele se encontra. Assim, ele segue seu caminho deixando desenhos na paisagem. Olha que natureza perfeita, gente, que natureza linda. Então aqui, ó, é a vista aérea. Já vimos em geografia a vista aérea, que é sempre a vista do alto, geralmente no avião ou satélite. A vista aérea do Rio Negro, em Corumbá. Olha que lindo, olha o desenho que fez, ó, dentro da vegetação, esse rio. Muito bonito, né? As curvas, tá? Nota aqui, ó. Tá vendo? As curvas. As curvas de um rio no seu percurso aéreo e plano são chamadas de meandros. Então, na apostila, quando vocês lerem meandros, vocês já estão sabendo que é, ó, a curva que o rio faz. Então aí na página 13 vai ter um exercíciozinho relacionado a isso tudo que nós já falamos. Página 14, aproveitamento dos rios. Rios que percorrem relevo de planície, tornando seu curso mais lento e formando meandros. Já falamos sobre isso, que é a curva que os rios assumem durante o deslocamento. São chamados de rios de planície. Esses rios são favoráveis à navegação. Lembrando que planície é a grande extensão de terreno plano. Então, rios de planície, que são os rios na área mais baixa, eles são propícios à navegação. Claro, né? Então, aí alguns exemplos. Rio Amazonas, em Belém, e o Rio Paraguai, em Cáceres, no Mato Grosso. No norte do Brasil, há cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, o que possibilita o transporte de pessoas e mercadorias de diferentes lugares. O que nós falamos, né? Essa coisa da navegação possibilita o transporte de pessoas e também de produtos que chegam ou saem do nosso país. O Rio Amazonas é o principal rio dessa região do país. Então, é um rio que recebe um grande volume de pessoas, mercadorias.
porque é o rio principal do país para navegação. O rio de Planalto, áreas mais altas, percorrem relevos com desníveis, né? Desníveis, áreas baixas, pequenas, enfim. Por isso, ao longo do curso de suas águas, formam-se cachoeiras e cascatas. Esses rios podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas e geração de energia. Isso mesmo, geramos energia também através da força da água. O Brasil tem muitos rios que se localizam em relevos de planalto. A usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, tem o maior aproveitamento hidrelétrico do país e foi construída no Rio Paraná, principal rio do estado do Paraná. Então tá aqui, ó, a usina hidrelétrica de Itaipu, ela é construída bem dentro do rio mesmo, ó. Olha a força desse rio, olha como ele é forte aqui, ó, quando ele cai. Olha que lindo! Então, através da força dessa água, é possível gerar energia. O Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, com cachoeiras e corredeiras em vários trechos, é outro exemplo de rio de planalto. Ele percorre 5 unidades federativas. Já vimos que as unidades federativas são os estados. Então, olha o tamanho do Velho Chico. Ele nasce em Minas Gerais, atravessa a Bahia, passa pelas divisas entre Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas e deságua no Oceano Atlântico. Olha que show da natureza, lindo, né? Agora vamos falar de rios perenes e rios intermitentes ou temporários. Quando eu falo dos rios perenes, eu estou falando desse tipo de rio aqui, ó. Um rio que ele não seca diante das estiagens. Ocorre em regiões que não apresentam estiagens. Estiagens é uma seca prolongada, tá? Esses rios não secam, eles podem até atingir um nível pequeno de água, mas ele não fica totalmente sem água. Ele sempre tem um volume de água, mesmo que pouco, mas ele permanece cheio. Esse é o rio perene. O rio intermitente ou temporário, também são chamados de temporário nos lugares com climas árido ou semiárido. Sempre que eu estou falando de árido ou semiárido, eu estou falando de seca, em locais que recebem seca, às vezes o ano inteiro, durante muito tempo. O leito desse rio fica cheio de água quando há chuvas e quando a seca é prolongada, o rio seca. Então, o rio intermitente, ele fica exatamente assim, ó, seco. Vocês podem notar que tem a ponte, quando ele está cheio as pessoas usam a ponte, mas quando ele seca, as pessoas podem até passar por dentro do rio que ele está totalmente seco, ok? Perenes e intermitentes. Essa é a diferença entre eles. E bacia hidrográfica. O que eu estou falando quando eu falo bacia hidrográfica? Leiam a parte de bacia hidrográfica da apostila, que ela está bem mais explicativa, ok? Aqui a tia deu uma resumida. O curso de águas juntos formam uma bacia hidrográfica. Então, vários cursos de águas que se encontram formam uma bacia hidrográfica, que é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Então, aqui, ó, eu coloquei um desenho para termos mais noção. Tá vendo aqui, ó, vários cursos de água vindo da água da chuva de vários locais? Eles se encontram e depois tem o rio principal, ok? Aqui, ó, dá pra ver um desenho na apostila de vocês. É como se fosse uma bacia mesmo, uma espécie de um buraco em que vários flashes de água vão descendo e se encontram nesse rio principal. O território brasileiro tem muitos rios, todos distribuídos por várias bacias hidrográficas. Por hoje é só, galerinha. Um grande beijo, até a próxima. E para casa, da página 12 até a 19 da apostila de geografia e a página 66 a 67 do livro de atividades, ok?
Um beijo, até a próxima. Eu e a tia Terezinha estamos morrendo de saudades de vocês.